Graça e paz, amados irmãos, para mais um momento devocional de aprendizado da Palavra de Deus. Nós temos falado nesses últimos dias e meses que temos tratado sobre o Credo Apostólico, um documento histórico do século II, onde era utilizado assim, no momento do batismo dos cristãos, na recitação do mesmo, e nós vemos ali um compêndio, uma síntese da doutrina cristã. Nós temos trabalhado nesses últimos dias sobre a pessoa de Cristo Jesus. Hoje iremos falar sobre as naturezas de Cristo Jesus. Eu quero assim convidar os amados para a gente abrir a palavra de Deus, para a gente ler o texto da palavra de Deus lá no Evangelho de João, o apóstolo João, apóstolo do amor, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, eu quero assim convidar os queridos para abrir esse texto, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desfrutarmos assim mais de conhecermos sobre a palavra de Deus, mais sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor para com nossas vidas. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é tremendo, o Senhor Todo-Poderoso, e nós hoje vamos assim dar continuidade sobre as naturezas de Cristo, hoje no ensino da palavra do Senhor. Então aqui diz o texto, amados: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Está falando de João Batista. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos, amados irmãos, ter um momento de oração, falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre este momento devocional de ensino da Tua Palavra, que o Senhor, ó Pai, nos agracie neste momento em aprender mais de Ti, aprender mais sobre as naturezas de Cristo. Nós cremos assim na Tua Palavra, 100% homem, 100% Deus, as duas naturezas, e possamos, ó Deus, neste momento aprender mais do Senhor. O Senhor venha visitar a vida de cada um que está conosco nesse momento de ensino, venha abençoar a família, o lar. Ó Deus, venha guardá-los e livrá-los de todo o mal. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas, nesses tempos de lutas, nesses tempos de privações, esses tempos que estamos passando de contingenciamento. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos para louvor da Tua glória, dar-nos a Tua graça, dar-nos mais da Tua presença, mais e mais, ó Deus, para a glória e louvor do Senhor. Nós rogamos que o Senhor seja gracioso com nossas vidas. Para a glória de Teu nome, assim oramos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Meus queridos, nós temos falado sobre o credo apostólico e nesse momento eu quero assim tratar sobre as naturezas de Cristo. E a natureza do Senhor, amados irmãos, o credo apostólico, temos baseado nossos estudos no livro do pastor Hermes de Maia. O credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O que o ensino da palavra de Deus, a ênfase no creio. Creio é uma confissão de fé nossa,
O credo apostólico não é uma oração para ser repetida, feita de muitas vezes sem raciocínio, mas sim sabermos do que fato nós cremos, do que fato por que nós estamos aqui e qual é a fé que nós sustentamos e assim confessamos. Está inserida no credo apostólico. Meus queridos e amados, nós temos falado hoje, queremos assim tratar sobre as naturezas de Cristo, e a leitura que a gente fez em João capítulo 1, versículo 1 a 14, nos revela em primeiro lugar, ele, o Senhor Jesus Cristo, existia na eternidade, quando diz no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele vivia em íntima relação com Deus, ele era Deus, como diz o texto, e o Verbo era Deus, versículo 1, ele é criador de todas as coisas, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas, versículo 3, foram criadas por intermédio dele. Está falando de Cristo Jesus, criador de todas as coisas. Nele estava a vida, ou seja, e ele é a verdadeira luz, a fonte de todo o conhecimento e de toda a santidade para todos nós. Mas o texto ainda nos fala que ele veio para o mundo e o mundo não o reconheceu. Ele veio para o seu povo e o seu povo não o recebeu. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, diz o texto. E vimos o apóstolo João falando, sua glória como unigênito do Pai. Charles Roger, ele diz que neste texto de João, aqui se ensina que uma pessoa verdadeiramente divina, a palavra eterna, Criador do mundo, se fez homem. Habitou entre os homens e se revelou aos que tinham olhos para ver, como o eterno Filho de Deus. Nós iremos hoje tratar, queridos, alguns assuntos que permeou toda a cristandade. A igreja cristã, na história da igreja cristã, nos primeiros 5 séculos, os pais da igreja lutaram para entender quem é Jesus, como revelado nas Escrituras. Ele é Deus? Ele é humano de fato? Como Jesus pode ser tanto humano como divino? Como estas duas naturezas se relacionam na pessoa de Cristo? Essas perguntas surgiram várias teorias e várias heresias. E nós queremos assim narrar de forma bem didática, rápida, as heresias que surgiram naquele momento da cristandade cristã. Uma das heresias, queridos, foi o docentismo. A heresia surgida em fins do primeiro século, onde Cristo não foi plenamente encarnado em carne. E essa heresia sobre a negação da humanidade de Cristo, o docentismo, ele dizia que ele não foi plenamente encarnado, pois a matéria é intrinsecamente má. A gente já enxerga aqui um pouco de pré-gnosticismo, já nessa definição, e o docentismo é isso, é um pré-gnosticismo. A palavra docentismo do grego, docetas, do dokesis, quer dizer aparência. Ele recusa aceitar que Deus pudesse, em qualquer sentido real, tornar-se homem. Os defensores do docentismo eram Cerito, Ébion, Marcião e Valentino. Então essa é uma heresia. Eles negavam a humanidade de Jesus. Não, ele é Deus, mas homem não tem como ser Deus habitando em carne. Outro aspecto, queridos, é a negação da humanidade, foi o apolinarismo. De onde vem isso, pastor? De Apolônio, um bispo de Laodiceia, que defendia a divindade de Jesus, mas o fez essa defesa sacrificando sua real humanidade. Ele entendia que em Cristo a alma divina, o Logos, tomou o lugar da alma humana. Então Gregório de Nazianzo, que entrou em polêmica contra Apolinário, afirmando que o que não é assumido não é curado. Se Jesus não veio em carne, ele não poderia curar ou de fato libertar o homem do pecado em sua carne. O Concílio de Constantinopla, ocorrido em 381, condenou essa doutrina de Apolônio. Outras heresias que nós percebemos foi da negação da humanidade, é o eutiquianismo. De onde vem isso, pastor? Eutiques, monge em Constantinopla, ele afirmava que a natureza divina de Cristo absorveu a natureza humana. Cristo teria somente uma natureza
após a união, a divina, revestida de carne humana. O eutiquianismo, conhecido posteriormente como monofismo, do grego monos, apenas uma, e physis, natureza, foi condenado em Calcedônia, continuando a exercer influência essa heresia sobre cristãos do Egito, da região da Etiópia, da Síria, da Armênia e outras regiões. O eutiquianismo, ou seja, ele nega de fato a humanidade do Senhor, mas sustenta a divindade e nega a humanidade. Há heresias que negam então a divindade, no primeiro momento assim, que surgiram também, chamado do ebionismo. Os ebionistas foram defensores de uma heresia surgida em Israel. No final do primeiro século, o nome é derivado do hebraico ebiorim, que significa pobre, necessitado, miserável, mendigo, pedinte de esmola. Eles ensinavam que Jesus era um profeta extraordinário, que se identificava com os pobres, mas não era Deus, sendo filho natural de José e Maria. Esta posição também tem reaparecido atualmente nos ensinos do unitarismo e de alguns teólogos liberais e adeptos da teologia da libertação. Ou seja, ele não é divino, ele é humano. Ele, de fato, ele veio do aspecto que está nos ensinando, do aspecto da palavra pobre, necessitado, miserável. Não pode Deus assim ter vindo desta forma na situação dele. Então, amados irmãos, eles entendem aqui a parte moral de Cristo, observador da lei, observador então da parte da lei. Era por isso, de fato, ele se tornou notório, mas ele não era divino. Isso é um absurdo, isso é uma heresia do ebionista. Segundo, a heresia que nega a divindade, chamados o adocianismo. Os adiocionistas, que às vezes têm sido identificados como os modalistas, onde faz as distinções os modalistas faz a distinção das pessoas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são distintas e jamais se relacionam, e Deus se revela através de modais, através de ações. O Pai criou, agora o Filho, depois agora é a época do Espírito Santo. Jamais é isso. Jesus era um homem, eles acreditavam, os adocianistas. Jesus era um homem tão submisso ao Pai que o Pai o adotou como seu Cristo e Salvador dos homens. Assim, Jesus tornou-se Cristo e agora possui uma posição exaltada e divina. Essas heresias foram rigorosamente rejeitadas. A outra heresia, amados irmãos, o arianismo, a negação da divindade, foi a primeira heresia dos primeiros séculos da história da igreja. Ário, um diácono de Alexandria, ensinava que Cristo era apenas uma criatura, não o Deus eterno. Mas, mesmo não acreditando na divindade de Cristo, Ário e seus seguidores usavam as linguagens ortodoxas para poder persuadir aquelas pessoas. O resultado dos debates em torno desta doutrina foi a formulação de uma das mais importantes confissões de fé cristã, o Credo de Nicéia. Elaborado no primeiro grande concílio da igreja, realizado na cidade de Nicéia em 325, esta posição tem reaparecido na atualidade no ensino das Testemunhas de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, eles seguem essa heresia ariana. Eles acreditam que, de fato, não é Cristo, homem, profeta, líder, mas não Deus eterno. Então, amados irmãos, veja que absurdo surgiu no meio da igreja nesses séculos iniciais. Há também a questão, amados irmãos, da negação da união pessoal. E aí entra os nestorianos. O bispo de Constantinopla, Nestório, ensinou que Maria não era mãe de Deus, o chamado Theotokos, afirmando que Maria não deu à luz o verdadeiro Deus. Antes, ela deu à luz a Jesus humano, cuja humanidade, embora unida ao Logos divino, devia ser entendida como separada e distinta de sua natureza divina. A distinção, ou seja, eles não podem ser em uma só pessoa Deus e homem, tem que ser distinto. Para Nestório, ocorre em Cristo uma união mecânica de suas duas naturezas. Maria, então, é a portadora de Cristo, o Christotokos, o portadora da humanidade, o
Portócocos, porque, segundo ele, na história, o corpo de Cristo pertenceu à natureza humana e não à natureza divina, rejeitando, isso foi rejeitado no Concílio de Éfeso em 431. Queridos e amados, surge então de forma equacionar essa situação, o Concílio de Calcedônia. Em Nicéia, houve o Concílio de Nicéia, 325, Constantinopla, 381, que trazia... Houve também um concílio chamado Concílio em Éfeso, em 431, mas esse concílio foi desconsiderado pela igreja porque reuniu somente um grupo de pessoas que estavam trazendo dissensão, divisão à igreja e heresias na igreja. Mas os concílios principais da igreja, de Nicéia 325, Constantinopla 371, eles trataram especificamente sobre a Trindade. No concílio de Calcedônia, de 451, foi criado um documento chamado Tomo a Flaviano, onde defendia Jesus, única pessoa, com duas naturezas. Esse concílio, amados irmãos, trouxe, através desse Tomo a Flaviano, esse compêndio, essa decisão, o teólogo holandês Louis Berkhoff, ele sistematiza da seguinte forma, o que foi decidido então no concílio. Existem duas naturezas em Cristo, que são permanentemente distintas. Outra, essas duas naturezas são unidas em uma pessoa, cada uma das quais realizou sua própria função apropriada na vida encarnada. Terceiro, da unidade da pessoa segue-se a comunicação de atributos, conhecido como communicatium idiomatium, ou seja, a comunicação dos atributos divino e humano. A obra da redenção requeriria um mediador ao mesmo tempo humano e divino, temporal e não temporal, mortal e imortal. A encarnação foi um ato de condescendência da parte de Deus, porém o Logos não deixou de ser verdadeiro Deus. A forma servir, forma de servo, não deprecia a forma Dei, a forma de Deus na vida dele. E por último, concluindo assim de forma sistemática a decisão do Concílio de Calcedônia, a varonilidade de Cristo é permanente. Sua negação implica na negação docética da realidade dos sofrimentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Temos então a necessidade da divindade do Redentor. O Catecismo Maior, a pergunta 38, diz: era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana, guardá-la de cair debaixo da ira divina de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir seu favor, adquirir um povo peculiar e dar a este povo seu espírito, vencer todos os inimigos e conduzi-lo à salvação. Ou seja, era necessário que o mediador fosse Deus. E aí nós podemos, queridos, de forma mais didática, aprendermos sobre a divindade necessária de Cristo para que ele pudesse, em primeiro lugar, cumprir perfeitamente a lei. Era impossível, é impossível a qualquer homem cumprir totalmente a lei de Deus. Essa lei, amados irmãos, que foi criada e revelada pelo Senhor, onde aponta a vontade de Deus para o homem não pode cumprir os 10 mandamentos de forma plena. Quando ele pensa que cumpre todos os 10 mandamentos, ele quebra um. E aí eu faço lembrar do jovem rico. Quando Jesus apresenta-se, aquele jovem corre aos pés de Jesus, se apresenta para o Senhor Jesus e diz: Senhor, o que é que devo fazer para ser salvo? O Senhor disse: vai, tem cumprido os mandamentos, a lei? Sim, desde criança tenho cumprido a lei. E aquele jovem estava tão enganado que aquilo que ele achava que estava cumprindo a lei, ele estava quebrando a lei. E o Senhor começa a falar: tenho cumprido a lei, eu tenho cuidado totalmente das pessoas, eu tenho amparado, E o Senhor começa a dizer assim: observaste os mandamentos? Observastes, mas ele quebra a lei do Senhor, porque de fato havia um ídolo no seu coração. A primeira tábua da lei, que refere-se a não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não falarás o nome do Senhor em vão, guarda o dia do Senhor. Esse homem estava quebrando essa primeira tábua porque havia um ídolo no coração dele, que era a riqueza. Quando o Senhor diz assim: vai, vende tudo que tu tens, depois vem a mim e terás a vida eterna e segue-me.
Aquele homem reconhece que ele não estava observando a lei de Deus perfeitamente. Isso revela também para nós que nenhum homem pode cumprir a lei do Senhor perfeitamente, se não for o mediador, se não for o próprio Cristo que cumpriu, porque era Deus, e cumpriu a lei de forma plena. E em Cristo nós temos essa esperança de não cairmos em tentação e não pecarmos. Segundo, amados irmãos, que a divindade é necessária porque ela revela a Deus e a sua salvação aos homens. Em Cristo nós conhecemos o Pai e temos a salvação eterna. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos conhecer o Deus, nós podemos caminhar com Deus, nós podemos estarmos em comunhão com Deus. E o versículo 18 do capítulo 1 de João diz assim o texto: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ou seja, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É Ele que nos revela o Pai, amados irmãos. A divindade é necessária, em terceiro lugar, porque para que de fato houvesse a derrota definitiva de Satanás, tirando do seu domínio os pecadores escravizados. Ou seja, o Senhor derrotou o inimigo, o Senhor venceu a morte, o Senhor derrotou de uma vez por todas, o Senhor nos libertou, diz a palavra, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A divindade de Cristo é necessária porque para que venha suportar o peso da culpa do pecado do seu povo, bem como a ira de Deus cairia sobre ele, como representante dos eleitos, libertando assim os seus eleitos da maldição decorrente do não cumprimento da lei. Jesus se fez pecado por nós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz em Isaías que ele foi como cordeiro, como ovelha muda aos seus tosqueadores. Ele suportou toda a maldição, todos os nossos pecados, e sobre a vida dele, sobre aquele ato sacrificial dele, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele não era pecador, ele não cometeu pecado, mas ali naquele momento se fez pecado, recebeu a justa ira de Deus contra o pecado, da quebra da lei de Deus feita pelo homem lá no início no Éden. O Senhor toma sobre si, amados, e suporta o peso da culpa e da ira de Deus. A divindade necessária, em quinto lugar, para que de fato se pudesse constituir num caminho perfeito e imaculado, conduzindo o homem a Deus. Esta obra ninguém poderia fazer, nenhum dos filhos de Adão, nem mesmo os anjos podem fazer. Diz a palavra em João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, de fato divino. Veio, apontou o caminho, pregou a palavra, ele é a vida eterna. Sexto lugar, a divindade necessária do nosso Senhor Jesus Cristo, para que se pudesse apresentar-se como um sacrifício perfeito e aplicável de forma eterna e os seus méritos ao seu povo eleito. Ou seja, de uma vez por todas. Não vai ser mais um ato de sacrifício, um ato, amados irmãos, de ritual, para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Ele fez, uma vez por todas, sacrifício por minha vida e sua vida. Nós queremos tratar sobre a necessidade da humanidade de Cristo. E o Catecismo Maior pergunta: era necessário que Cristo, o mediador, fosse humano? A resposta era necessário que o mediador fosse humano, para poder levantar nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e solidarizar-se com nossas enfermidades, para que recebêssemos uma adoção de filhos, tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça de Deus. E nós queremos assim tratar, amados irmãos, da humanidade necessária, ser um exemplo humano perfeito para os discípulos. E o Senhor falou isso quando ele fala em Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. O Senhor diz assim: aprendam de mim. Veja que coisa tremenda. Nós precisamos aprender, sermos humildes e mansos em Cristo. Versículo, amados irmãos, de João 13, Jesus ensinando aos discípulos sobre o lavar os pés, a humildade, a consideração, o respeito e o amor
que deve existir, amados irmãos. O Senhor diz assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Ou seja, a humanidade necessária, o homem perfeito. Romanos 8, 29 diz a palavra: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados irmãos, nós temos uma vocação, os crentes em Cristo Jesus, os crentes do Senhor. Não é ser parecido com A, com B, com C, não. É nós devemos nos conformar à imagem do Filho de Deus. Sermos mais parecidos com Ele, em atitudes, em palavras, em pensamentos, em ações. Nossa vida tem que ser, amados irmãos, moldada e trabalhada a sermos conforme o nosso Senhor Jesus foi. Pastor, mas é difícil, é complicado, mas, amados irmãos, é necessário. Nós devemos orar, nós devemos buscar, nós devemos estar na presença de Deus, assim como o Senhor estava. Modelo de oração, Jesus. Modelo de vida, Jesus. Modelo de palavra, Jesus. E assim, amados irmãos, sempre nos perguntarmos, como é um famoso livro, conhecido, em meu lugar, o que faria Jesus? Antes de tomarmos decisões, ações e fazermos alguma coisa. Segundo momento, amados irmãos, essa humanidade é necessária para cumprir o propósito de Deus para o homem em relação à sua criação. O homem, ao pecar, perdeu o domínio sobre a criação. Cristo demonstra em sua vida o domínio sobre ela. Efésios 1, 22 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, os pés de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas, e cabeça para a igreja, ou seja, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Hebreus, amados irmãos, 2, 8, 9 diz assim: tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentassem, de fato, a morte. Ele cumpriu o propósito de Deus para o homem em relação à criação. Toda a criação está sujeita aos seus pés. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele controla, ele demonstra, ele domina sobre todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mesmo diante da situação que estamos passando, pastor, de lutas, de enfermidade, de pandemia, sim, ele é Senhor sobre todas as coisas. Por isso que nele nós podemos dizer: Senhor, tu és o Senhor, controla todas as coisas e nós confiamos em ti. A humanidade necessária do Senhor, em terceiro lugar, porque ela representa genuinamente, o Senhor representa genuinamente o seu povo. Sendo o segundo Adão, através de quem Deus trata com os eleitos, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens. Se Jesus veio salvar os homens, teria que se tornar homem e não um anjo. Não, mas ele não pode ser homem. Ele veio me salvar, ele veio lhe salvar. Ele passou na pele todas as tentações que eu e você temos, mas ele não cedeu às tentações. Ele cumpriu a lei de Deus aqui. Ele sofreu as situações adversas de privações, de lutas, de humilhação. Ele foi julgado, ele foi, amados irmãos, podemos dizer assim, traído. Ele foi negado. Quantos nós também passamos por isso? Toda vez que vemos passar por isso, lembremos, nosso Senhor passou, ele não merecia. E ele passou por isso porque ele nos ama. O texto, amados irmãos, nos diz, 1 Coríntios 15, Romanos 5 também, 15 a 19, 1 Coríntios 15, 46 e 49, diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Quando Paulo fala ali aos Romanos, capítulo 5, versículo 15, ele também ele mostra de forma comparativa a aliança do homem com um homem chamado Pacto das Obras quebrado em Adão,
mas em Cristo, aliança poderosa, restaurada em nome de Jesus. Romanos 5, 15 a 19 diz assim o texto: Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso no que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça decorre de muitas ofensas para a justificação. Versículo 17: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, quem? A saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Glória a Deus. Fidelidade do Senhor. Por meio dela, nós somos justificados, nós somos transformados. Nós hoje, amados irmãos, somos tidos como justificados. Deus imputou a obra de Cristo em nossos corações. Deus não olha para nós com um olhar de condenação, mas vê, esse aí foi justificado pelo sangue do meu Filho, derramado para a glória, para o louvor e para a salvação de todo aquele que ele veio dos eleitos. Queridos e amados, a humanidade do Senhor é necessária, em quarto lugar, para que estivesse sobre a lei, a fim de poder cumpri-la pelo seu povo. Gálatas 4, versículo 4, 5 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Nós somos filhos do Pai por causa do cumprimento completo, amados irmãos, da obra de Cristo nas nossas vidas. A humanidade do Senhor é necessária, em quinto lugar, para que pudesse arcar moral, física e espiritualmente com as consequências do pecado de seu povo. Já que os pecados trouxeram graves prejuízos sobre essas três áreas, moral, física e espiritual. Todavia, tinha que ser homem sem pecado, para que pudesse apresentar-se a si mesmo como oferta santa e imaculada. Desta forma, morresse pelos pecadores eleitos, visto que só a carne pode morrer. O Senhor foi morrer e morreu naquela cruz por nós. Para restaurar, para de fato, amados irmãos, dizer que toda aquela consequência do pecado, que causou desvio, podemos dizer assim, desequilíbrio moral, físico e espiritual, em Cristo, nós pudéssemos ser restaurados, moral, física e espiritualmente. Hebreus capítulo 7, vamos abrir esse texto para a gente ler, queridos. Nós estamos caminhando já assim para o final desse momento de devocional na presença de Deus, ensino da palavra. Hebreus capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor, versículo 26 e 27. Ele que tomou o nosso lugar, Ele que é o nosso sacerdócio perfeito. Diz assim o texto, Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, Jesus, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Veja que coisa que está falando o texto. Jesus é o sacerdote, é aquele que intercede, é aquele que se oferece os holocaustos, mas o holocausto é ele mesmo. Amados irmãos, e o texto diz assim, esse sacerdote é perfeito. Não é como muitos sacerdotes, onde as pessoas muitas vezes confessam ao homem seus pecados. Confesse a Deus os seus pecados. Confesse a Deus por meio de Cristo Jesus, o sumo sacerdote que intercede por você. O texto está dizendo aqui que ele é santo, inculpável, não tem culpa, não tem mácula, não tem sujeira, não é manchado, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus.
que não tem necessidade, versículo 27 de Hebreus 7, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, porque são homens, depois, pelo do povo, porque fez isso, Jesus fez, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu naquela cruz. Louvado seja o Senhor. Hebreus 9, 13 e 15 diz a palavra: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de um novilho espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, veja, exteriormente puros diante dos homens, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Amados irmãos, a humanidade necessária para que pudesse arcar moral, física e espiritualmente com as consequências do pecado ao seu povo. Ele fez isso. Ele não purificou a minha vida só pela forma de aparência, mas internamente meu coração e o seu coração foi visitado pela graça dele. É tanto que a obra da salvação não é uma obra exterior, ela começa no interior. O Senhor muda, o Senhor quebra o vaso e faz novamente. O Senhor começa a moldar a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar. O Senhor mostra para a gente que ter comunhão com Ele não significa demonstrar uma certa espiritualidade, um certo misticismo, muito pelo contrário. É viver na sua presença, em comunhão, falando e conhecendo mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É vivermos para a glória dEle, é vivermos para a honra dEle, é vivermos cada dia mais para fazer a sua vontade. Essa, amados irmãos, humanidade necessária, em sexto lugar, para de fato simpatizar com os seus, já que ele estaria sujeito às mesmas tentações. O Senhor, quando veio, foi tentado. Eu e você somos tentados. O texto de Hebreus, capítulo 2, 16 e 18, diz assim: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, aqueles que vivem por fé. Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo ele em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele foi tentado, mas não pecou. Quando eu e você somos tentados, possamos recorrer a ele. Valei-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Não me deixes cair em tentação, Senhor. Eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou instável, eu sou humano, mas necessito que o Senhor venha ao meu encontro e me ajude. Hebreus 4, 15, 16, assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Oh, irmãos, Ele se compadece de nós. Nosso sumo sacerdote, Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem nos sustentar. Ele vem diante da presença, Ele vem com a sua graça protetora. O que Ele quer de nós? Nos aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, por meio dEle, Cristo Jesus, para recebermos a bênção do Pai. Essa humanidade necessária, em sétimo lugar, para ser o padrão do nosso corpo redimido. A ressurreição de Cristo revela o padrão do nosso corpo redimido. Diz a palavra em Coríntios 15, 21, 23. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem.
A Bíblia diz também em Colossenses 1, versículo 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Princípio, primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Louvado seja Deus, queridos. Nós temos a comunhão com o Senhor. Então era necessário a unidade, é necessária essa unidade. E nós queremos assim concluir. A pergunta 40, era necessário que o mediador fosse homem, Deus? Sim, era necessário que o mediador que havia de reconciliar, que esse mediador fosse homem, Deus, porque ele havia de reconciliar o homem com Deus. E fosse homem, fossem Deus e homem. Isso em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor, e que nós confiássemos nelas como obra da pessoa inteira. A Bíblia diz, amados irmãos, Evangelho de Mateus 1, 21, 23, ela, falando sobre Maria, dará à luz a um filho, e você receberá e deverá dar-lhe o nome de Jesus a ele, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 3,17, assim, então uma voz dos céus disse, no momento do batismo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Deus. Ele é homem e é Deus. As naturezas de Cristo em uma só pessoa. Podemos assim glorificar a Deus e bendizê-lo pelo seu amor para conosco, pela sua misericórdia em nos visitar e nos restaurar para a glória de seu santo nome. Nós queremos assim concluir, amados irmãos, através desse estudo das naturezas de Cristo, tão disputada nos primeiros 5 séculos da igreja. Um mistério é um mistério. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós. A palavra de Deus nos revela sobre a pessoa de Cristo Jesus. E nós aprendemos sobre a natureza de Cristo Jesus, o homem e Deus. Não são duas pessoas, é uma só. Nós glorificamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor pela sua obra em Cristo Jesus, em vir na plenitude dos tempos a nos resgatar e nos salvar. Queremos assim concluir dando alguns avisos, amados irmãos, e convidar você para estar conosco na nossa reunião de oração. Toda terça-feira às 19h30 é feita uma live enquanto está durando esse período de pandemia, no endereço IP Cidade Universitária, lá no Instagram. Esteja conosco. E também queremos convidar você a participar conosco do projeto Na Sexta. Nós estamos fazendo assim doações de cestas às pessoas que estão necessitadas nas comunidades, familiares que estão passando pela consequência dessa pandemia, de muitas perdas de emprego, de perdas financeiras, de desfalques financeiros, e nós estamos assim ajudando, estendendo a mão para a glória e louvor do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.